enquanto isso, a Zanetti vai se apresentando para adiantar. Isso. Depois eu me Quero te agradecer mais uma vez o convite, para estar aqui conversando um pouquinho, esse tempo tão legal que a gente tem, né, nas redes sociais, de falar um pouquinho da nossa experiência de vida, repartir um pouquinho de conhecimento. E eu, como já falei, dei aula há mais de 30 anos e sou aposentada, dei aula na rede pública e privada, aula de inglês. E estou no 8º período de nutrição e hoje estou nesse semestre apenas cumprindo o meu último estágio. Já entreguei o TCC, já fui aprovada e estou apenas cumprindo o último estágio, que é o estágio clínico, onde eu discuto casos com a minha supervisora e está sendo bem legal, esse semestre bem produtivo. E a Soraya convidando aí para as lives para a gente dividir um pouco de conhecimento e crescer junto, né? Sim, sempre, né? Isso, a parceria, eu acho que a troca, né? E sempre um complementa o outro, né? Da primeira live que nós fizemos, o quanto é importante essa junção, né? Das terapias com a nutrição, com a medicina tradicional, e para quem, né, está em busca de algo, tem que unir essas, né, toda essa parte, médico, são terapias, a alimentação, que é tudo, né? Então, a gente tem que realmente fazer por nós. E das terapias complementares me ajudou muito, né, assim, pessoalmente, e eu quero passar isso para as pessoas, a minha experiência de vida, unir para alertar as pessoas de como agir em determinados momentos, né? E são as massagens, o reiki, a meditação, isso tudo faz com que a gente busque um equilíbrio, né? E as terapias complementares proporcionam isso, né, pra gente. E vamos... Eu esqueci de falar que eu moro na região dos Lagos, numa cidade chamada São Pedro da Aldeia, perto de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E a Soraya no litoral, já falou, né? Litoral Norte, São Paulo. O que vamos falar hoje são sobre os transtornos, né, de ansiedade e os impactos que eles causam na nossa vida, né? E nós dividimos essa live por tópicos, né? Vamos começar por espiritualidade, só que a espiritualidade nós não vamos entrar no mérito de religião, nada voltado a isso, e sim ao encontro, né, da essência da pessoa. Então, a espiritualidade da fé da pessoa, independente da religião. O segundo tópico vai ser sobre valores, né, assim, o quanto as pessoas que sofrem de ansiedade, o quanto ela consegue valorizar as conquistas, né, que ela busca. O ser perfeito e o medo de errar é o que a gente vê que muita gente, quem nunca deixou de ter o medo de errar, todo mundo acho que tem medo de errar, e o ser perfeito, olha, Ju, trouxe várias amigas, hein? Ser perfeito, as pessoas buscam muito isso, mas ninguém é tão perfeito assim. A perfeição a gente busca, mas o erro é natural, né? O outro tópico é sobre individualidade em cima da sociedade que a gente vive hoje, né? Muito individualista, e isso deve muito à tecnologia hoje que nós temos, né? E por último, a gente vai falar sobre a qualidade de vida que todo mundo tem que buscar de uma forma, assim, ter da qualidade de vida um estilo de vida, uma filosofia de vida, né?
Bom, vamos adiantando, Zanetti, para falar como a gente vai entrar no assunto da ansiedade, do transtorno da ansiedade. Fala para a gente, então, o que a nutrição ela pode ajudar na prevenção e controle desses sintomas. Vai contando aí para a gente. Tá bom. Com certeza a nutrição vai conseguir ajudar, né, muito o corpo. Não, eu já entrei. Tá, você já está aqui. Agora, você está me vendo? Agora eu estou. Ei, vou soltar. Você não sabe o que eu descobri. Você não sabe o que eu descobri. O quê? Eu não sei. O que eu mexi no celular? Eu coloquei em modo avião e não fazia mais nada. Entendi. Quando eu descobri que eu estava no modo avião, aí eu fui. Aí resolveu. Que tava tudo, eu tive que até mudar para o 4G, porque a internet aqui também travou tudo. Eu tava travando, tá tudo errado. Mas... eu percebi, porque eu estava te acompanhando pelo notebook. Vamos começar então. Então falta você se apresentar, Sueli. A doutora Sueli, por favor. Oi, boa noite. Quero pedir desculpa aí pelas minhas confusões. Estou assim, muito agradecida, Soraya, pelo convite, né? Eu acho que é uma oportunidade de a gente poder passar um pouquinho dos nossos conhecimentos, né, para o pessoal, para todos os que estão aqui assistindo. E isso é muito gratificante para a gente, né? Espero que o que eu venho trazer contribua, né, para quem está ouvindo. E eu tenho certeza que... E é que eu falo, cada vez que eu faço alguma live, alguma palestra, eu volto renovada e, assim, mais preenchida, né, do que quando eu iniciei a palestra, porque eu também acabo aprendendo muito, né? Então eu tenho... Sim, então eu tenho mais ou menos que te agradecer pelo convite, por essa oportunidade. Eu que agradeço vocês, minhas convidadas, e vamos lá, porque tem muita gente ansiosa aqui assistindo a gente, viu? Você quer que eu faça uma breve apresentação minha? Pode fazer. Meu nome é Sueli Moseica, sou psiquiatra há 44 anos. Estou, assim, em fase de aposentadoria, estou mais com o pé na aposentadoria do que atuando mesmo, né? Sempre atuei com psiquiatria clínica e também no início como o psicoterapeuta. E agora, com a aposentadoria, para não parar completamente, eu estou pretendendo retomar as psicoterapias. Né? Que ótimo. Gosto muito de fazer palestra, né? É ótimo. É uma das coisas que eu gosto bastante. Como falei, eu acho que é uma troca muito produtiva, né? Falo também sobre Alzheimer, né, que a minha mãe teve Alzheimer, então eu, inclusive, fiz uma página, tanto no Instagram como no Face, sobre o Alzheimer. Dei uma parada na época da pandemia, mas estou retomando, né? E agora... Né? Se eu posso falar um pouquinho sobre a ansiedade. Claro, pode começar. A gente ia falar agora o primeiro tópico, né? Falar sobre os transtornos de ansiedade. Pode começar. A Zanetti já estava falando, então, mas depois você continua, né, Zanetti? A ansiedade em si, ela é positiva. A gente precisa ter ansiedade, né? Ela é normal, que nem agora, essa ansiedade. Ai, meu Deus, não vou conseguir entrar, que chato, oh, meu Deus. Isso é normal, né? Quando a gente vai
assiste um acidente, que a gente fica ansiosa, preocupada, ou um assalto, né? Tudo isso é uma, vamos dizer assim, a gente tem uma reação normal, né? Onde o nosso organismo está falando, olha, você tem cacife para entrar na briga? Se não tem, foge, tá? Então, é o sinal, luta e fuga. Ou você luta, né, se você se sente capacitado, ou você foge, fica inerte, né? Às vezes a gente nem tem como fugir, mas fica paralisado, fica inerte, né? Porque é uma resposta natural do nosso corpo. Sim. E depois tem o que a gente chama os transtornos, né? O transtorno em si, hoje a gente ouve falar demais sobre transtorno de déficit de atenção, transtorno do autismo, né? E tem o que a gente chama também de transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, tem uma série de transtornos, né? A gente vê principalmente na área de psiquiatria. O transtorno em si, ele é um estado alterado da saúde, né? Mas ele não é uma doença em si, é um transtorno, né? Ele provoca uma alteração, né? Mas não é caracterizado uma doença em si, né? No caso do transtorno de ansiedade, que a gente chama principalmente transtorno de ansiedade generalizada, ele é uma série de sintomas, né? Uma sensação de mal-estar constante, né? Prolongada, assim, praticamente todos os dias, e tem um período maior que 6 meses. Então, quando a gente vê todos esses sintomas da ansiedade, né, que é constante, quase que diário, e às vezes é assim, a pessoa, ela chega, ela diz, né, porque quando ela começa a sentir a ansiedade, o transtorno, ela não se sente doente, né, porque como eu disse, não é uma doença em si. Ela começa aquela sensação, uma coisa estranha, um aperto no peito, né, aquela sensação, ai, acho que vai acontecer alguma coisa, tem uma sensação que vai acontecer alguma coisa e eu não sei o que é. Então, não tem uma causa aparente, né? No caso do transtorno de ansiedade, não tem a causa aparente. E como eu disse, isso daí, se ele vai, né, esses sintomas vão ocorrendo constantemente, quase que diariamente, e começa a limitar a pessoa, então a gente diz, ela tem um transtorno, né, de ansiedade generalizada. E no início, ele é muito mal diagnosticado. Porque assim, o que acontece? A pessoa tem falta de ar, né, às vezes um pouquinho de tontura, palpitação, e principalmente quando, né, os sintomas físicos são mais intensos, o que acontece? A pessoa vai buscar ou o clínico, né, ou o cardiologista, né, se sente cansaço, muita dor no corpo, às vezes vai procurar um reumato, um ortopedista, né, mas nem passa pela cabeça de buscar um psiquiatra. E se passa, vem o preconceito. Ainda existe esse preconceito? Não, eu vou procurar. Esse preconceito ainda está muito na cabeça das pessoas, né? Bastante ainda. Então, as pessoas têm muito receio, né, do psiquiatra. Não, porque vão me dopar, eu não quero tomar remédio faixa, lá, a tarja preta, a receita azul, e isso muitas vezes
faz com que a doença vai se cronificando cada vez mais e se intensificando, a ponto de trazer limitações, tanto a nível de trabalho, né, profissional, né, como no dia a dia, dentro de casa, com a família, com os amigos, porque acaba se limitando, passa a não querer sair, porque não estou com motivação para sair, né? E se bobear, pode chegar numa depressão, né? Então, pode chegar até numa depressão. Ele dá os sinais, né? E a gente ainda, eu acho, tanto falam da ansiedade, dos transtornos, mas ainda existe a falta da informação, né? As pessoas não entendem que esses sintomas têm que, de repente, ir diretamente para um psiquiatra, para um psicólogo, né? Eu acho assim, tem muita questão da desinformação e outra coisa que você falou, a gente não se dá conta. A gente está tão voltada para o meio externo, para o que está acontecendo, ou até dentro de si, em termos de preocupações do dia a dia, né? Tem que pagar conta, tem que fazer isso, levar a criança na escola. Então, tem uma série de atividades que faz com que a pessoa não pare e não entre em contato consigo mesmo. Porque se a gente parar e começar a observar como a gente está se comportando, como está a minha vida hoje, como eu estou me sentindo, já começaria a ter uma percepção de que algo não está bom. Sim. Né? Alguma coisa, sabe, está acontecendo. Né? Mas as pessoas, hoje em dia, não olham para si. Não olham para si nesse aspecto de sentir o próprio corpo, né? De sentir suas emoções. Eu acho que as pessoas vão dar conta disso quando já estão com um sintoma e falam, será que, né, é isso mesmo que eu tenho que ir atrás de buscar um psiquiatra? Eu acho que o psiquiatra está como, assim, o idoso, depois de 60 anos, né? Na verdade, idoso. A gente hoje fala idoso 60 anos, mas não é um idoso, né? Você tá me ofendendo. Eu tô quase lá, Celinha, eu tô quase lá. Mas então, aí que tá. Não, hoje não encaixa falar de idoso com 60 anos. Não, mas um geriatra dizem que é muito importante você buscar, né? Sim, e aí existe também o mesmo preconceito como uma pessoa que está nesse sintoma de ansiedade buscar um psiquiatra. Então, acho que é isso, é essa informação que as pessoas precisam ter, né? E, inclusive, eu tenho um amigo que é geriatra, e ele diz que o ideal é depois dos 30 já começar a fazer consultas com geriatra. Né? Por quê? Porque você vai fazer prevenções, você vai promover qualidade de vida. Porque o geriatra ele vê um todo, né? Sim. Então, você vai fazer uma série de prevenções e vai ter uma qualidade de vida muito melhor e uma longevidade saudável, né? Porque não adianta nada você ter uma longevidade, mas toda estrupiada, né? Com dor aqui, dor ali, não posso subir uma escada, não posso pegar meu neto, brincar com meu neto, com a neta, não posso fazer nada. Fica extremamente limitado, né? É isso mesmo. Agora, pode falar. Então, o que eu acredito é que se as pessoas começassem a pensar mais em prevenção, ajudaria muito em termos de evitar algumas doenças que não precisava ter. No caso, né, você fala da prevenção. Aí eu entro tanto com as terapias complementares como a nutrição, que a Zanetti estava já
falando, né, Zanetti, sobre a nutrição, você não finalizou, né, o que você estava falando, né? Então, eu falava que também a nutrição trabalha muito na prevenção, né? Um corpo hidratado, nutrido, desfruta de um bem-estar, né? E as coisas, nosso corpo é uma máquina perfeita e se a gente der as ferramentas, né, para as nossas células, elas vão fazer o trabalho que elas foram criadas para fazer. Não é isso? Mas o que se fala muito eu acredito que todo mundo queira uma alimentação saudável, busque uma alimentação saudável, né? Mas o que seria isso? O que seria uma dieta balanceada para poder ajudar também nesses casos aí da ansiedade? Eu vou tentar explicar um pouquinho, dar alguns exemplos sobre isso. Eu queria começar com um fato que aconteceu em março, no dia 8, Dia das Mulheres. A minha professora querida de Pilates fez um café da manhã lindo para as alunas e eu perguntei se eu poderia levar a minha balança de bioimpedância e pesá-las. E ela falou que sim, e eu pesei umas 10 meninas e na hora eu dei a informação que todos querem quando sobem numa balança, o peso, né? Mas um exame de bioimpedância, ele vê muito mais do que o peso, né? Ele vê a composição corporal, ele vê percentual de gordura, ele vê a massa magra, que são os músculos, ele vê a gordura visceral, né? Que hoje em dia nós temos uma população que muitas pessoas já desenvolveram a esteatose hepática não alcoólica, ou seja, gordura no fígado. Então, eu não dei todos esses parâmetros, eu dei só o peso. E quando cheguei em casa, escrevi num postzinho e me referi a cada uma delas e mandei o post com o resto das informações. Junto com esse post, eu mandei uma foto de um prato saudável. O que seria aquele prato saudável, eu vou explicar já já. Na semana seguinte, uma delas, com 74 anos, veio me agradecer. E eu achei aquilo muito estranho, porque todas já haviam me agradecido bastante, inclusive, né, pessoalmente, tudo. E ela veio me agradecer porque eu tinha aberto os olhos dela. Porque quando ela viu a foto do prato, de um prato saudável, ela viu que ela achava que comia vegetais. E ela me disse, eu achava que um pedacinho de cenoura eu estaria comendo os vegetais necessários. E aí eu me senti muito bem de ter podido passar essa informação. Você veja, ela já com 74 anos de idade, e eu consegui abrir um pouquinho os olhos dela e das outras também com relação à quantidade de vegetais necessários para a gente nutrir o nosso corpo, né? E de que era composto esse prato ideal? É claro que a gente tem as individualidades, a gente tem pessoas com doenças, com sintomas que, né, vão ser modificados, esse prato vai ser modificado, mas ele serve para a maioria de nós. Então, 50% do prato, na foto, era vegetais de baixo amido. O que são vegetais de baixo amido? As folhas, e vegetais do tipo couve-flor, brócolis, espinafre, tomate, cenoura, cebola. E nos outros 50% estava dividido metade. 25% proteína e 25% para grãos e leguminosas e cereais grãos, né? Tipo feijão, ervilha, grão de bico, arroz. E fica muito visual, né? Qual é a nossa meta para ter o dia a dia, né? Uma alimentação saudável. Então, essa foto ajuda bastante, né? E outra coisa muito importante é com relação à hidratação. Para saber isso, a gente pode fazer uma conta muito simples. Você pega o seu peso atual e multiplica por 35. O total é a sua meta de hidratação, de água que você precisa ingerir por dia. Tenho visto muitas pessoas reclamando lá mesmo no Pilates, eu não aguento, é muito. E tenho também incentivado as pessoas a chegar na sua meta. Eu indico que você tente chegar mais da metade até a hora do almoço, para na hora da refeição que você não precise tomar líquido nenhum para não atrapalhar a digestão. E também para você terminar o dia lá pelas 5, 6 horas já com a sua meta completa, para que você também não fique, né, com a bexiga cheia tendo que acordar à noite, porque o sono, como nós falamos na outra live, é fundamental, né? Os hormônios
que a gente produz durante o sono são fundamentais, todo o processo de detox que acontece, né, durante o sono. Então, a gente não quer que fique levantando para fazer xixi, a gente precisa controlar muito bem essa hidratação, tá? E vou falar também da fitoterapia. A fitoterapia, que está incluída na nutrição, vem nos ajudar com ferramentas importantíssimas como as ervas. Eu gostaria de falar rapidamente sobre 3 delas. A primeira é a camomila, que é maravilhosa. Ela é anti-inflamatória, antiestética, antiespasmódica do estômago e do duodeno. Ela é fantástica. Há estudos, né? As crianças a partir de 4 anos já podem utilizar um chazinho de camomila, né? E ela tem flavonoides, né? Compostos bioquímicos que vão nos ajudar em todo o processo que a gente precisa, e tem um efeito ansiolítico também, né? E ela é similar, o efeito dela é similar aos benzodiazepínicos, que a doutora Sueli deve estar muito acostumada, né? Familiarizada, pode depois citar alguns exemplos. Então, foram feitos estudos e ela promove esse efeito ansiolítico, mas ela é pouco sedante, ou seja, ela é 10 vezes menor do que o diazepam, né? A sua ação sedante. Então, você não fica, né, sonolento, então é uma beleza. Outra dela que eu queria falar e são usadas as flores, né? E no final eu vou dizer como fazer o chazinho. A segunda é o mulungu, Erythrina velutina, esqueci de falar o nome científico da camomila, a Matricária chamomila. O mulungu ele é produzido a partir da casca da árvore. Então ele tem uma diferença na preparação do chá, que eu vou falar depois também, como que cada um vai ser, como que a gente vai fazer o chá. Desculpa, estou falando que está travando. Para você também, Sueli, está normal? Para mim também. Para mim está normal. Eu estava mandando recado para o pessoal que aqui está normal aqui para mim também. Para mim também. Pode continuar também. Já o mulungu, ele tem um efeito mais sedativo, né? Mas ele é indicado para casos de ansiedade generalizada, e também cumpre uma função de diurético, antihipertensivo, antiarrítmico. Então, a gente precisa ter cuidado também com quem toma remédio, né, para hipertensão. A gente precisa ter um cuidado maior no uso do mulungu. Mas ele também é maravilhoso se usado da forma correta. E a terceira erva que eu queria falar bem rapidamente é a Passiflora incarnata, que são as folhas do pé de maracujá. Todo mundo pensa que tomar um suquinho de maracujá resolve, mas não, são as folhas. Você está usando, né, Soraya? Passiflora incarnata também é outra erva maravilhosa, sedativa, anti-inflamatória também, né? E eles já fizeram vários estudos, tem estudos comparativos com remédios, né, com medicações, com medicamentos psicoterápicos, e ele é utilizado até quando a pessoa está fazendo o tratamento de detoxificação de uso de drogas, opioides. Então, é um coadjuvante maravilhoso, né? Sim. Então, a forma de uso seria 3 xícaras por dia, né? No caso aqui, que eu apresentei essas 3, a sinergia das plantas é uma coisa maravilhosa também. Então, você poderia fazer, por exemplo, 3 xícaras com uma de cada planta. Uma xícara de cada planta. Como elas têm uma forma de preparação diferente, você começa com o mulungu. Você coloca uma colher de sobremesa numa xícara de água, tá? Para ferver. Ele precisa cozinhar um pouquinho ali por 5 minutos. Aí deixa mornar um pouquinho, só um pouquinho, e depois acrescenta as outras 2 ervas. Essa é a minha sugestão. E aí você abafa e deixa 5 minutos, tá? Mas é claro que se você fizer uso de outros medicamentos, você precisa de um acompanhamento, você precisa de uma dosagem, precisa de mais um cuidado.
tá? Essa minha indicação é para quem não está fazendo tratamento nenhum, assim, com outros medicamentos. E não é só por ser natural, né, Janete, que não precisa ter uma orientação médica, né? Porque a gente precisa também, né? Os naturais também têm uns efeitos, né, em cima das medicações. Interações, né, com alimento, com drogas, então precisa prestar atenção. Olha, nós estamos com um tempo bem apertado. Eu vou vamos falar um pouco no caso do tópico, né, a espiritualidade, que é uma das coisas fundamentais para a pessoa, como fala, passar por um momento de transtornos de ansiedade. A espiritualidade ela pode diminuir e muito, até mesmo evitar que o transtorno venha. Por quê? Porque é uma pessoa que consegue ter um controle, um equilíbrio, uma fé. Qual que a doutora Sueli poderia dar uma explicada para a gente o que a espiritualidade pode tem importância para a psiquiatria? E assim, ela pode ser uma forma de tratamento para esse sintoma? Sim, inclusive hoje tem muitas pesquisas, né, que eles fazem com pessoas assim, religiosas, que fazem muita oração, né, às vezes com aqueles monges que também ficam orando, né, meditando. Então, é comprovado que realmente a questão da espiritualidade é muito importante, inclusive a fé, né? Eu acho que a fé é um dos pontos mais importantes até para a cura. Sim, é o que dá força, né? Da esperança. Sim, exatamente. Então, hoje em dia, é muito indicado, orientado. Antigamente, os médicos, né, não podiam falar, né, busque uma religião, né, ore, leia a Bíblia. Não podia, era, vamos dizer assim, quase que proibido. Hoje, pelas próprias pesquisas, né, então a gente observa o quanto a fé, né, a questão da religião, da espiritualidade é extremamente importante para muitas doenças e principalmente para a ansiedade. Porque a pessoa que ela tem ansiedade, ela não consegue ter foco, né? E o próprio fato de ela parar para ler alguma coisa relativo à parte religiosa, para ler uma Bíblia, né, para orar, né? Então, ela sai daquela foco dos sintomas, né? E aliado à fé, isso faz com que ela se liberte. Chegar à cura mesmo. É ótimo. Sim. Agora, tem também as pessoas que sofrem desses transtornos, às vezes não conseguem dar valor às suas conquistas, eles conquistam algo, mas não conseguem valorizar, porque parece que perde o propósito, né? Perde o sentido daquilo. Eu acho que é tanta ansiedade que tem uma dificuldade de estimular isso dentro dela, né? E esse é um outro tópico, que são os valores. O que falta, essa falta de perspectiva de vida, tudo, como que a psiquiatria pode ajudar com isso? Então, eu acho que essa questão, né, dessa visão de valores, a questão da espiritualidade, nem está tão dentro da psiquiatria em si, né? Seriam meios que a gente busca, né, para aliar ao tratamento, né? Porque se a gente for ver assim para a ansiedade, a gente, dependendo do grau, tem que tomar medicamento, né? Que vai desde ansiolíticos, antidepressivos, que tem uns tipos de antidepressivo que reduz bastante a ansiedade, né?
E aí depois tem os outros tratamentos, que seriam psicoterapia, orientação nutricional, né, porque uma falta de orientação na questão dos alimentos, também porque uma má nutrição, falta de ingestão de vitaminas, minerais, também pode provocar uma série de sintomas muito semelhantes a uma depressão, a uma ansiedade, né? Então, hoje em dia, a gente vê o tratamento como uma coisa muito mais abrangente, não fica só no psiquiatra, não fica só no psicólogo. Então, essas terapias que a gente chama de terapias complementares são muito importantes, né? Então, entra a questão da religiosidade e a questão de valores. Eu acho que falta um pouco de filosofia para as pessoas. Porque antigamente as pessoas pensavam, né? Refletiam, e hoje não. O que é que acontece hoje? As pessoas estão muito longe disso, então elas ficam com uma baixa autoestima, e é quando não valoriza as conquistas, porque a autoestima dela está voltada em ser o que o outro é e não aquilo que ela é. Então ela não olha para si mesma, né? Não valoriza suas conquistas, porque assim, um sucesso ele não acontece de um dia para o outro. Ele é um acúmulo de pequenas conquistas, né? Você vai, né, subindo um degrau até chegar no topo. Né? E a pessoa, como ela está mais voltada para a questão de atingir o que o outro tem, né, de conquistar o que o outro tem, ser como o outro é, ela não valoriza aquilo que ela é, e isso também prejudica. E até mesmo não valoriza as pequenas coisas que ela está conquistando, né? E aí entra a ansiedade, porque ela vê o outro onde ela quer atingir, só que ela não tem a paciência de subir um degrau por vez, né? Então, aí o que acontece? Ela fica ansiosa, fica deprimida, né? Se acha o verme do cocô do cavalo do bandido, porque ela não consegue, né, se valorizar. Né? E tem a questão de hoje em dia, um ponto que eu acho que é muito, muito importante, é a questão dos valores morais, né? Que estão se degradando. Né? E aí as pessoas começam, né, nós, né, seres humanos, começamos a questionar algumas coisas assim, por que estou aqui no mundo? Né? Porque começa a não ver sentido. Então, e essa questão de valores a gente vê muito, tanto na parte religiosa, quanto na filosofia. São os dois que falam, né, bastante sobre a questão de valores. E puxando aí essa questão de valores e buscar sempre o que o outro, a pessoa entra muito assim também na faixa do ser perfeito, que é o outro tópico, né? A perfeição, o medo de errar, e assim, eu não vou fazer isso porque o que vão falar, o julgamento. Então fica uma coisa assim muito só assim, sem ação, ela acaba não agindo. E eu até, assim, o perfeccionismo, o medo, eles assombram, né, as pessoas e a mente paralisa as ações. E como que elas podem lidar com isso? Então, a própria pessoa perfeccionista, ela já tem uma ansiedade crônica aí, né? Porque ela tem que dar, né, a coisa perfeitinha. Então, o que acontece? Isso acaba gerando a ansiedade, né? E outra coisa, que a questão da perfeição também está muito relacionada com a baixa autoestima, né? Por não se valorizar e querer sempre, né, achar que tem que
dar mais do que está dando. É. E aí é quando, né, tem uma frase muito usada, que é antes imperfeito, Melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Então, gente, quando se quer fazer alguma coisa, quando se tem um sonho, faça, sabe? Devagarinho vai consertando no caminho. É uma forma de a gente adquirir experiência, adquirir assim, mais conhecimento, né? Como dizem que ai, meu Deus, me fugiu o nome do que fez a lâmpada. Thomas Edison. Hoje eu tô... o Thomas Edison. Dizem que ele fez mais de 1000 e tantos experimentos, né? E aí o pessoal falava, mas por que você, né, tá vendo que não está funcionando? Não, hoje eu aprendi mais uma fórmula de como não fazer uma lâmpada. É verdade. E ele foi insistente, ele foi persistente e acabou descobrindo. Então, ele levou para poder chegar, né? Sim, os erros são degraus que a gente vai... São os ensinamentos. Né? Subindo, sim, para a gente poder adquirir conhecimento e maturidade. Sim. Porque tem aquilo também, né? Porque se você faz uma coisa e erra, então eu não vou fazer mais, né? Porque não deu certo, tá? Você nunca vai conseguir fazer nada. Sim. Você nunca vai ter nada na vida. Vai ficar aquela pessoa chorona, né? Se lamentando que nada dá certo. Uhum. Mas são exatamente esses erros, essas experiências que vão fortalecendo, né? Promovendo resiliência, gente, né? A gente vai adquirindo resiliência, vai se fortalecendo e vai em frente. Perfeito, ninguém é. Ninguém. Eu até... Todos nós temos falhas. Muitas. E assim, a gente tem que aceitar, né, as falhas, e porque é através delas que a gente vai conquistando as coisas e vai acertando, né? Agora, dentro de tudo isso, nós estamos numa sociedade muito individualista, né, doutora? Em termos assim de mídia, está por toda parte aí, até mesmo em excesso, né? A individualidade, ela gera um egoísmo e uma insensibilidade? De uma certa forma, sim, né? Porque a pessoa ela está muito voltada só para o seu umbigo, né? E ela não consegue enxergar o próximo. Enxerga o outro. Eu acho assim que a gente está... Assim, o mundo, de uma forma geral, ele é algo completo e que para essa completude tem que ter um pedacinho de cada um. Sim. Né? Tem uma passagem na Bíblia, em Coríntios, eu não sei exatamente o endereço, mas que diz assim, né, se a mão falasse que ela era mais importante, né, e que o pé não tem importância nenhuma, o que seria? Né? A mesma coisa, se o olho se quer sobressair, mas você precisa do ouvido. Sim. Então, vamos pegar o nosso, por exemplo, o nosso corpo, mano. O nosso corpo. Cada órgão tem uma função. Então, e a gente, para se manter vivo, precisa que tudo trabalhe de uma forma harmônica. Né? Se faltar, estômago, começa a ter um problema de gastrite. Se você tem um problema de gastrite, está ali no estômago. Mas ele incomoda. Tá? Então, até para realizar algumas atividades, fazer, né, prestar atenção, né, precisa de uma leitura, que você precisa, mas com a dor, você não vai se concentrar.
né? Você fica com então, assim, naquilo, né? Se uma parte sofre, né, se um membro sofre, todo o corpo sofre. E se a gente vê, né, o planeta é um corpo, Sim. né, feito de uma série de órgãos que somos nós. Então, dentro da sociedade, né, dentro de uma família, de um grupo, se, né, alguém extremamente individualista começa a achar que ele é o órgão principal e que os outros não precisam, não são necessários, o que acontece? Vai ter uma dissonância, né? Não vai estar tudo funcionando como deve ser funcionado. Sim. Então, por isso que a gente tem que ver, né, a família, a comunidade, né, a vila que você mora, o estado, né, cada parte é uma parte que vai contribuir para a gente. Sim, com certeza. E agora, falando da qualidade de vida, né, que é o último tópico que a gente tinha, que a gente gostaria muito de falar, que é justamente o bem-estar, né? Qual a relação da saúde mental com a qualidade de vida? Praticamente toda. Porque se você não tem uma boa qualidade de vida, né, você vai estar com a tua saúde mental também prejudicada. E a mesma coisa, se de repente você desenvolver um problema de ordem emocional ou até mesmo psiquiátrico, a tua qualidade de vida vai estar abalada, né? Porque você muitas vezes vai precisar ficar afastada de um trabalho, né? Às vezes ficar até reclusa, em casos muito graves, pessoas que vão para um hospital e ficam reclusas. Então, a qualidade de vida dela decai muito, né? Tudo muito interligado. E eu vejo muito assim, administrar o tempo. Isso é uma coisa que muita gente não consegue, né, doutora? Fica fazendo tudo ao mesmo tempo e não faz nada, né? Então, isso gera também muita ansiedade, né? Você não saber, por exemplo, mal do celular, você não consegue saber que horas você vai responder determinadas coisas, olhar seu e-mail. Então, administrar mesmo o seu tempo durante o dia para que você não tenha uma ansiedade de não estar fazendo direito as coisas, né? Aprender a ter rotina. Disciplina, né? Rotina, hábitos. Rotina. Sabe, ter uma agenda, procurar seguir, não ser uma agenda extremamente rígida que você não vai dar conta, porque aí você vai ficar mais ansioso ainda. Exatamente. Né? Mas tem que ter uma agenda de coisas básicas que você tem que seguir, né, que são indispensáveis, e seguir. Não deu para fazer tudo, então eu vou deixar alguma coisa para o dia seguinte. Sabe, a gente tem que ser maleável, né? Ter jogo de cintura, mas é importante ter a questão da disciplina e da rotina. Muito. Isso influencia bastante. Agora, a qualidade de vida, obviamente, está muito ligada à alimentação também saudável, né? Não tem como não falar de qualidade de vida sem uma alimentação saudável. E, infelizmente, hoje as pessoas estão tão agitadas e vão buscar o quê? Um alimento no aplicativo, né? Chega em casa corrida, não tem paciência ou não tem nem tempo para fazer as coisas. Mas existem muitas coisas fáceis e práticas e saudáveis, né, Zanetti? Para pessoas poder fazer para ter essa qualidade de vida nutricional, né? Sim, com relação à hidratação, a gente tem aplicativos que podem nos ajudar
né? Eu indico muito o aplicativo Beber Água. Ele de 1 em 1 hora vai te lembrar de beber água. Então você vai conseguir ali a sua meta de hidratação. E na hora de... olha a água aí. Na hora de preparar... Na hora de preparar, existem muitas técnicas, né? A técnica do branqueamento, tem o passo a passo direitinho, se você olhar na internet você vai achar rapidamente, onde você pode preservar os nutrientes do alimento e ter lá no seu congelador para, numa hora de aperto, não deu para planejar direito a refeição, você faz rapidamente os vegetais grelhadinhos ou joga no forno. Tem muita coisa prática, né? Eu até aconselho para quem precisa emagrecer ou alguém precisa de mudar o estilo de vida mesmo, nem fique procurando nada de receita, coisas mirabolantes, não. Faz o básico, né? Faz os vegetais, aquele prato que eu mencionei, bastante vegetais, uma proteína, que também é muito importante na construção dos nossos ossos, músculos, e a outra partezinha de 25% das leguminosas, e faz o básico, né? Tenta experimentar novos sabores, e assim você vai cumprir ali os requisitos que você precisa de vitaminas, minerais, para te ajudar aí a botar o seu corpo para funcionar e vai dar certo, tá bom? Faz o básico. O básico funciona. A gente tem que começar pelo básico. Depois a gente vai elaborando melhor, procurando receitinhas, pensando em suplemento, mas o básico precisa ser feito. Sim. E, bom, nós estamos já, acho que até estouradas com o tempo. Eu não sei que horário que é. 9h38 já. Acabou, né? Eu não sei como que funciona, se acaba, se apaga para todo mundo, é isso? Acho que sim, aí cai de vez. Né? Mas ainda não caiu, então vamos lá. Tem alguma coisa além importante de falar? Além de tudo isso que nós falamos? Alguém? Sim, o que eu acho assim, muito importante eu vou reforçar, né? A gente não ser aquele que olha para si, para o seu umbigo, mas olhar para dentro de si e começar a se perceber e se valorizar. Sim. Né? E ver o mundo, como eu disse, como uma coisa muito coesa, que nós dependemos um dos outros. Sim. A gente precisa do nosso momento de introspecção, né? De estar com a gente mesma. Sim. Tá? Mas é muito importante a gente ver que a gente também depende do outro. Então, valorize aquilo que você tem, as conquistas, por menores que sejam, valorize, agradeça, porque o ato de gratidão também é terapêutico, né? Também respeite as diferenças, porque exatamente a junção, né, a união dessas diferenças é que pode fazer algo bem maior para todos nós, né? Esse seria o meu recado. Ele é ótimo e é bem isso. Eu assino porque assim, a terapia complementar está muito ligada a tudo isso, né? E é uma coisa que é o que eu falo, a pessoa tem que buscar uma terapia, mas antes né, seguir um protocolo como buscar uma ajuda médica, ressignificar todo o seu sintoma, que através de um psicólogo, né, buscar uma alimentação adequada, saudável, para você ter essa qualidade. E não esquecer também da terapia de presença, que é a terapia para você, né, que nem os músculos, você fica tenso com todo esse sintoma. Então, a terapia complementar ajuda nessa parte, com massagens, com o reiki, que, né, ajuda a equilibrar as suas energias, uma yoga, uma meditação que é perfeita para isso, que eu sempre falo da meditação, enfim, então é um combo, né? Eu digo que
Porque falar é muita coisa, não é. É isso, você olhar para si, né, e ver o que realmente vale a pena, né, para você viver uma vida melhor, porque a vida pode ser muito mais leve se a gente for em busca do que é melhor para a gente, né, e ter a disciplina para a gente seguir, é melhor, a gente fica menos ansioso, a gente consegue lidar com as situações de uma forma mais tranquila, né? Se a gente tiver o hábito, né, de fazer essas pequenas coisas por nós, não é isso? Ah, então é isso, né? Assim, foi muito corrido, mas ao mesmo tempo tem muita coisa para se falar enfim, o que aí eu ia deixar aberto, não sei vocês, mas para mim, se alguém quiser fazer alguma pergunta em termos de terapia complementar, né, com relação à ansiedade, eu estou aberta, manda mensagem para mim no meu direct aí não sei se vocês estão abertas para responder alguma dúvida de alguém. Com certeza. Tá? Com certeza. Então, qualquer dúvida, podem mandar algumas perguntas aí pra gente. E eu agradeço mais uma vez, foi corrido, mas foi ótimo. E fazer essa parceria, né, ter essa troca de informações, de experiências é muito importante. Viu? Então... E eu agradeço aí o convite. Peço desculpa, Dana, minhas atrapalhações. Eu sou muito... Acontece. Internet, né? Não vinha. O sinal, eu consigo. Também agradeço a eu tenho oportunidade. dificuldade de lidar com o celular. Mas no computador eu consigo lidar melhor, mas no celular eu não consigo. Eu tenho minhas dificuldades ainda. Né? Então eu peço desculpa aí, porque isso também interferiu na questão de horário, de tempo, né? Mas espero que eu tenha contribuído. Muito. Eu também espero muito. ter contribuído com informação útil, né? Informação para usar hoje mesmo. E agradeço demais aí o convite. Imagina, faremos mais, né? Um beijo para vocês, obrigada. Obrigada a todo mundo que